Fala pessoal, aqui quem fala é o Kiz novamente, tamo junto, hoje e sempre, ou melhor, o Gael, como vocês acharem melhor. No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês aquele vídeo que eu prometi ontem, o vídeo de build. Sim, o vídeo de build tá saindo e é a build do Dançarino das Sombras. Hoje é o talk show tão aguardado e o convidado de honra é o Léo. Vocês vão ficar sabendo quem é ele aí no vídeo logo em seguida, beleza? Se você é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter aqui você no nosso canal. Se você já faz parte da família há muito mais tempo, obrigado pela sua audiência e tamo junto. Eu não vou ficar enrolando tanto, já vou rodar a vinheta e logo depois eu sigo com o vídeo. Valeu! Beleza, pessoal? Estamos de volta e hoje eu tô com um convidado ilustre aqui, meu amigo Léo Paradoxo, ou melhor, L Salve. Paradoxo. Ele também joga aqui comigo no server 36 e hoje a gente vai estar trazendo aquele videozinho maroto que vocês tanto gostam, que é o vídeo de build. E é um vídeo de build de Dançarino das Sombras. Sim, eu consegui uma conta de Dançarino das Sombras. E é um dos assassinos mais fortes do meu servidor. Beleza. A gente vai falar hoje sobre as habilidades, já abriu o menu de habilidades. Vamos falar sobre atributos que você tem que focar para deixar o seu assassino forte. Os pets. E falta mais alguma coisa, Leozinho? Acho que só, né? Bom, basicamente E as isso. runas, Quase que a gente esquece das runas. Exatamente. No caso, assim, para simplificar, você faria ele full crítico. Exatamente também na questão de atributos de habilidade, você também focaria nisso. Mais No caso, passivo do que seria o ativo. atributo principal, né, do assassino. Exatamente. Para começar, eu acho que seria bacana a gente começar falando justamente sobre isso, já que a gente já deixou o gancho aqui. Vamos começar falando logo sobre os atributos dos assassinos. Só recordando aqui, esse vídeo é aquele tipo de vídeo que eu falei no vídeo anterior, pessoal. Vai ser um tipo de talk show. A gente vai estar fazendo entrevista com jogadores de cada classe. Hoje eu estou trazendo o Léo, eu vou trazer também outros amigos meus que jogam tanto de assassino como de arqueiro. Que eu vou trazer para atirador, matador, vou estar trazendo de oráculo, juiz e assim por diante. Hoje o nosso convidado de ilustre é o Léo e os próximos vocês vão ficar sabendo nos próximos vídeos, beleza? Mas vamos para o que interessa realmente. Quando a gente fala de atributo, Léo, quais são os atributos que você acha que um assassino deve ter? Cite os principais e os secundários. Olha, assim, o assassino, ele é um pouco versátil nesse quesito. Por quê? Assim, a gente tem a build de crítico como totalmente fixa, a gente nunca vai fugir disso. Só que quando se torna na parte de defesa, a gente já entra numa questão diferente. Por quê? Ele pode ser buildado tanto para roubo de vida como para esquiva. No caso, se você faz mais voltado para jogar naquela parte invisível, pegar para dar o bot e stunar, com certeza você focaria a parte de esquiva. Já se você for matador, você foca mais a parte de roubo de vida, o que também te daria um burst mais sólido. Caso sobre algum tanto de vida, você conseguiria matar no hit básico mesmo. Que dá até um sustain, né, durante um combate corpo a corpo Isso. com um espadachim. Pro PVP também ajuda bastante. Em questão de esses atributos, que é, digamos aqui, o básico, como o próprio jogo já diz, atributos básicos. Aqui eu vejo que tu tem ataque físico, que isso aqui eu acho que a gente não precisa nem explicar. Acho que toda classe é diferenciada por ataque físico e ataque mágico. Os mágicos todo mundo sabe que é o oráculo, o mago e todo tipo de personagem que bate realmente fisicamente, como flechas, adagas, espada, são focados em ataque físico. Eu tô vendo aqui que tu tá com quase 1.700, basicamente, de ataque físico. E o que mais aqui o assassino, no caso, tanto o malandro quanto o matador ou o dançarino das sombras deve focar em questão de atributos básicos? Aqui a gente chega numa parte mais interessante. Por quê? Chega num ponto em que a gente pode decidir tanto por focar na força, que seria no seu ataque,
quanto focar na sua agilidade, porque a sua agilidade ela vai escalar de duas formas. Tanto ela vai te dar a esquiva, que seria muito bom pro malandro, quanto ela vai te dar ataque, porque como passivo, quanto mais agilidade o malandro tem, mais dano ele ganha, como escalado mesmo, em números. Então isso facilitaria muito o dano. No caso, se você fosse falar aqui, se tem que focar em um atributo básico, tipo, primordial, o primeiro que você focaria, você indicaria... Com certeza, com certeza você focaria... Eu não posso dizer um só, porque seria um pouquinho complicado, mas você focaria em esquiva e em crítico. Os dois seria essencial para você buildar muito bem, tanto para você ficar evasivo e conseguir desviar de bastante dano, que poderia ser um problema, já que acaba que o malandro, por ser assassino, ele é bem squish, morre muito rápido, como também ia te ajudar a aumentar a velocidade de dano que você ia aplicar. No caso, quanto mais rápido bater, mais dano você vai ter. Isso. No caso, encaixaria Fora que perfeitamente também, com agilidade. isso, fora que também te dá em números o atributo. Entendi. Seria excelente. Então você, basicamente, aquela questão também do... o malandro tem que ter só agilidade, já pode descartar. Você, digamos assim, a agilidade é importante, mas também tem que ter força, no caso. Eu vejo aqui também que a força é o que aumenta o ataque, é igualmente isso. Né? A força, sim, ela seria mais complemento, né? Porque, assim, o malandro, ele funciona de uma forma interessante quando você upa o crítico dele e ele tem uma passiva na sua na sua dançarina sombrio, que por dar crítico, ele dá sangramento e causa um dano ao longo do tempo, além de cortar a cura. Isso é muito então interessante. ele causa sangramento também, não sabia dessa habilidade. Isso. Ele causa sangramento e ele é muito interessante contra um dos maiores counters dele, que é o Oráculo. Porque você vai burstar, o Oráculo vai curar, e isso vai te prejudicar. Porque após o combo, o malandro fica um pouco vulnerável demais. Nesse caso, ele já contornaria isso porque a cura seria muito menor. Não teria como ele fazer isso. Entendi. Então, no caso aqui, vamos recapitular aqui para o pessoal entender. Os atributos que você indicaria era força, agilidade, ataque físico, crítico e esquiva. São os 5 principais atributos, digamos assim, do malandro? Com certeza. No futuro, eu acho que encaixaria em um dano crítico e um pouco de dano físico, no caso, né? Sim. Dependendo também de como você conseguir buildar, porque como quando a gente faz o refino, às vezes pode vir uma boa porcentagem de ataque físico, você pode acabar não conseguindo buildar tanto crítico, tanto agilidade. Você colocar dano real também seria muito bom, dependendo dano de como real, está subindo. Realmente, verdade, bem lembrado. Dependendo de como sobe e escala o seu nível, as suas habilidades, porque nem sempre a gente pode estar refinando assim e diminuindo só para buscar o exato que a gente quer. Seria bom você colocar um dano real. Isso no caso de runas, você usando lá. E tu já encaixou aqui basicamente no que eu acabei de abrir aqui. Na hora que você falou runas, eu já tava com elas abertas aqui, justamente para mostrar pro pessoal que você buildou aqui, eu já posso ver que as runas de ataque você basicamente botou full crítico, 2 guaxinim vermelho. Você indica os guaxinim para quem não tem um card melhor, digamos assim, um card dourado mais avançado, então o guaxinim é o ideal? Sim, porque o guaxinim ele vai suprir a sua necessidade de crítico que você vai ter só lá na frente também por causa dos seus talentos. Antes disso ele vai te ajudar bastante. Fora que basicamente é muito difícil você conseguir achar algo melhor para o malandro de início, já que o resto é muito baseado em outras coisas, como você ter dano real, você ter dano em monstro. Então acho que inicialmente o malandro até se destaca das outras classes por começar já com uma runa tão favorável assim de crítico para ele. Realmente, a guaxinim basicamente dropa bastante, até mesmo na minha conta de arqueiro. Eu tenho um guaxinim a rodo, tanto que eu desmantelei vários guaxinins para poder buildar com essas coisas. Exatamente. O branquinho você colocou mais pro PvE, no caso, né? Que eu tô vendo aqui, você tem um branquinho ou por necessidade mesmo? Que você não tinha outra melhor? Assim,
O branquinho, ele vai quebrar um galho, porque como a gente só pode encaixar 2 por 7, eu não posso encaixar mais guaxinim para ter mais crítico. Ele vai tanto me ajudar no PvE, que é um dos problemas do malandro que ele tem, porque o PvE dele é um pouco fraco, os bosses sempre dão muito dano, então você tem que jogar um pouco tático com a invisibilidade dele. E também ele dá um ataque bom, por ele ser uma runa já amarela, né? Então ele tem um ataque que ele dá, mesmo ali de base, melhor que os outros. Então isso também ajuda um pouquinho. Sim, eu tô contando aqui, você tem o seu branquinho tá indo pro mais 9. E ele mesmo no mais 9, ele tá dando 20 e 35 de ataque. Só nessa runa. Isso. Muito Isso. forte. A mina, eu acho que é a tipo de runa que todo DPS sonha, né? Conseguir dropar uma mina ali, porque ela dá muito ataque mesmo sendo de defesa. Sim. E apesar de não parecer, essa porcentagem de redução de dano é muito importante, ainda mais para esse lado tão squish de morrer tão rápido, porque... É, porque o malandro é muito papel, né? Exatamente. E tanto no PvE, a quantidade, o dano, como no PvP com controle, isso é meio complicado, porque se você não tem uma redução de dano, qualquer burst pode apagar você em um combinho fácil. Nossa. E outra coisa que eu tô vendo aqui, que tu tá usando 2 feiticeiros também, que já é, basicamente pega aquele gancho da primeira frase que tu usou na instante quando a gente discutia atributos, que é a questão da esquiva. Isso. Você meio que maximizou sua esquiva aqui, que tá basicamente fenomenal. Tô vendo Isso. que as 2 runas dá bastante esquiva. Ele me ajudou bastante também em bosses, porque eu morria muito rápido quando eles paravam de tentar dar aquelas skills que a gente pode acabar desviando para ficar no hit básico. E quando eles fazem isso com essa runa, eu comecei a dar muito miss neles, aparece bastante esquiva, então isso me ajuda bastante a conseguir evoluir no PvE. Até mesmo naquele caça ao tesouro, né, que muita gente tem dificuldade e tal. Sim, tranquilo. Mas em questão disso aqui, você indica essas runas para quem tá, tipo, ali no início do game ou no endgame, até o endgame mais ou menos elas funcionam, e depois no LoL game você acha que deve mudar, você pretende mudar no futuro, ou vai pretender... Olha, a gente pretende mudar porque vai vir runas basicamente bem parecidas, mas acho que a gente nunca descarta o atributo em si como crítico. Entendi. No caso, assim. Se No fosse caso, pra dizer mesmo, se você for pegar uma runa nova, um tipo vermelho ou laranja, você sempre focaria nesse quesito, crítico e... isso, com certeza, com certeza. Porque o quesito dele evoluir não vai sair dessa, nunca vai. O que pode acabar diferenciando a gameplay são exatamente, talvez, no próximo assunto que a gente pode tocar, que são os patch. Porque assim, se você colocar como variação de gameplay, o cara que pode mais variar o jeito de jogar é exatamente o malandro. Só que ele tem um quesito que não é tão bom pra ele, que é o malandro, ele dá dano e as skills dele comba conforme ele usa skill e aumenta o número de combo. Que cada skill, não todas, mas algumas ali vão dar 1 de combo. Porém, ele também se beneficia muito de stunar para poder bater e sair e ter a chance de, caso eu não conseguir matar no burst, você ter tempo de voltar com as skills. Ou dar o hit básico o suficiente para matar, entendeu? No caso, então, o segredo do malandro é conseguir fazer como posso dizer, uma combinação de combo para você poder burstar no momento certo, para atacar no momento certo e causar aquele dano realmente absurdo, muitas vezes podendo até dar um hit kill no seu inimigo. Sim, porque assim, ele vai ter um quesito que pouca pessoa percebe, mas a maioria das skills dele serve para imobilizar, tanto quando você sai da invisibilidade, quanto você taca shuriken. Porém, para jogar com essas duas, você teria que descartar ou o maior dano, que é a cada 3 números de combo você bate uma vez em área, ou você descartaria o dash, que seria uma ferramenta dele se aproximar e não ser kaitado por magos, arqueiros, que seria o ponto forte dele matar. Entendo.
Eu já vi aqui, na questão das runas, que tem uma runa aqui que é bastante interessante, a Rei Solar, que tem uma imagem do Pyrodragon, ela dá crítico, dá ataque, força. Essa seria, no caso, uma runa laranja que você super indicaria para quem tá jogando de malandro aí, Sim, correto? seria um sonho ter, porque você já ganha um número muito grande com o Guaxinim. E geralmente o que você vai usar fora os Guaxinim ali, de princípio, é basicamente para quebrar galho. Você até pode escalar um pouco, mas é para quebrar galho. O malandro funciona que quantas vezes mais ele gritar, mais você vai aumentar tanto o dano, quanto a cura que você vai ter de roubo de vida, quanto o sangramento. Então, todo crítico é literalmente essencial para ele. Então, se você tem dois guaxinim, você tem uma solar, ou você tem dois solar, um guaxinim, ou coisa do tipo que te dá crítico, é o sonho. É o que você mais quer no jogo. Entendo. Já vamos pegar já também o gancho das habilidades, já que você falou um pouco sobre as habilidades. Eu entrei aqui já no teu menu e tô vendo aqui que tá usando basicamente cinco skills, não, porque uma das skills ela maximiza a skill do seu malandro, que é uma skill do dançarino chamada Invisibilidade 2. Pelo que eu vejo aqui, Isso. quando a Invisibilidade 2 termina, embuste aumenta a taxa de esquiva em mais 30%. Então, só aqui já dá para ver que você foca bastante realmente na sua esquiva para que você possa ter bastante miss durante a sua gameplay, né? E tô vendo também que você colocou aqui a carga. A carga você deixou só em um ponto de skill, por quê? Porque assim, se você parar para pensar no quesito que você quer evoluir, você precisa de algumas skills como auxiliar e algumas skills para maximizar o dano. Porque, como eu disse anteriormente, ele é muito frágil. Então, tudo que você coloca, você vai ter que maximizar a chance de chegar, bater e acabar com o jogo. Como Entendi. ainda estou Como um no típico nível muito. assassino, literalmente, né? Exato, como eu estou ainda no nível muito baixo, eu não poderia me dar um luxo de colocar ela mais do que isso. Então eu priorizei as outras para maximizar mais meu dano. Outra coisa que eu queria perguntar para você, o que você acha? Eu vejo que você tem uma skill aqui, que é a Investida Sombria, que no caso é aquela que quando você consome todas as habilidades de combo, você utiliza ela e ela lhe dá um dano bastante consideravelmente alto. E tem outra skill aqui, que é a Invisibilidade 1, que você colocou 5/5 e colocou também 5/5, que é o máximo que pode ir na passiva dela. Existem skills que você prioriza, como eu posso ver, que você maximiza totalmente, e existem outras skills que você deixa pela metade, que no caso já encaixaria aí nesse quesito que você falou. Existem skills que Exatamente. apenas para lhe dar uma auxiliação, né? Como você mesmo disse. E aqui eu tô vendo Isso. também que você focou bastante no desafio do dançarino, porque ela aumenta bastante o crítico, né? Então também encaixa naquilo que você falou mais cedo, que é focada tanto na esquiva quanto no crítico. Como eu vejo aqui, a sua já está com taxa crítica mais 5% só nessa skill. Ela aumenta no caso de 0,5 a 0,5 ou não? Isso. É tudo de 0,5. Eu acredito até que seja meio pouco, mas é a saída que se tem. Entendi. Vamos fechar aqui a parte de habilidades. Já mostrei aqui pro pessoal, tô mostrando sua build, na verdade, como você utiliza. Qual a primeira skill que você normalmente utiliza durante o combate? Deixa eu tirar aqui a galinha para me fazer aqui o combo, o pessoal ver basicamente como você faz. A primeira skill que você usa é parte de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu falar por nome eu acho que é mais complicado. Geralmente, o malandro ele quer se aproximar de uma forma que ele possa tanto dar o burst quanto evitar apanhar. Só que Entendo. a maioria das vezes você vai querer ter como pet um controle e jogar o pet para controlar, pegar com o dash que não te deixa invisível, porque como está com o caminho do dançarino fantasma, quando você ativa a skill e fica rodando e dando dano, mesmo que você já estiver invisível, não acaba o efeito dela. Entendi. Ele tá Isso é conversando aqui, interessante. mano. No caso aqui, você, se fosse, digamos assim, entrar no PVP, você faria como todo e qualquer assassino bom faria.
que era começar com o invisível, jogar aquela skill de perseguição e depois você combar em cima desse efeito dessas duas skills. Ou não, você prefere começar de outra forma? Sim, ó, assim, isso varia muito. Se você tá jogando contra um cavaleiro, eu recomendo que você faça isso para que você possa sair com um dash e pegar distância, já que ele é seu maior counter e você precisa usar a sua invisibilidade para tentar esquivar dele ou cauterar o pulo dele e o puxão. Mas Entendi. caso você esteja contra um outro, você pode realmente pensar em começar com seu patch de controle e usar o dash comum da lâmina para bater e só depois ficar invisível, porque aí ele não vai saber onde jogar a skill e você pode voltar com mais um controle nele, entendeu? Porque quando você sai da invisibilidade como segundo ato lá para bater nas costas do oponente, ele dá um stun de 3 segundos. Ou é 2 segundos, se eu não me engano. Entendi. Para acabar com a parte das habilidades aqui, e também porque para não deixar nenhum tipo de buraco, que tem sempre aqueles haters que perguntam, e o restante dos pontos de skill, o que você vai fazer? Quando você pegar mais pontos de skill aqui, você pretende maximizar as que você já upou, ou você pretende, tipo, ir para a matriz do mascote, ou pretende terminar a matriz do dançarino, ou algo assim? Você tem alguma preferência? Eu pretendo dar mais pelo menos 5 up no desangramento, deixar ela no 5 ali. Acho que a matriz do mascote vai ser muito importante, então não pretendo focar em toda a árvore anterior. Depois disso já começar a pular para lá, porque o mascote é um bom auxiliar pro malandro, porque tudo que ele precisa mesmo é um auxílio ou um dano a mais caso falte para completar a matança, no caso, né? E Entendo. fica perfeito assim. Então a matriz do mascote é muito interessante de se focar. E relativo também aos mascotes que você usa, já que ele se torna muito, muito mesmo versátil no que ele pode fazer. Como você pode usar o diamante para depois do combo você ficar invulnerável, assim, caso você não mate, você também nem perde vida, não morre. Você pode usar o panda para stunar antes, como eu falei, chegando já controlando. Você pode dar seu combo inteiro antes e depois usar o Pyrodragon para tentar finalizar, já que depois que você tira uma porcentagem de vida, o Pyrodragon dá mais dano nesse alvo. Você pode fazer coisas muito Tem versáteis. várias escolhas, Então, no caso, para você fazer, né? E, tipo, isso, quando isso. você fala de pet, já entrando na parte dos pets, é uma coisa meio complicada quando se fala de malandro. O que eu vejo muita gente falando, cara, Ciclone é bom pro malandro, a raposa é boa pro malandro. Eu já vi até gente falando que o branquinho é bom pro malandro. Aí, tipo, eu, Sim, eu vejo aqui que você meio que fugiu de toda aquela cal. Você colocou um Pyrodrago, que é normal. Eu acho que qualquer classe precisa de um Pyrodrago, porque ele realmente é o meta dos metas no momento. Acredito que ele tem um potencial até de ser um futuro R, porque SSR para esse homem aqui acho que é um rank baixo. Ele é realmente é o verdade. rei do PVP. E aqui você colocou um que também muita gente fala que é ótimo pro malandro, que é o Mestre Panda. Eu já vejo que você adotou o Mestre Panda. E aqui tá uma coisa que é difícil a gente ver. O Dragão Diamante. O Dragão Diamante, ele é aquele cara que realmente vai te salvar nas DGs, né? Ele vai fazer até muito mais do que isso, porque se você parar pra pensar, é, o, o Tou é um jogo que você faz GOT. muita estratégia, é muito inteligente, então você tem sempre que pensar que, por mais que você seja um malandro, por mais que você seja um assassino, o outro personagem está sendo buildado para aguentar você. E nesse É caso, verdade. você vai sempre deixar passar um vivo, ou vai acabar errando uma skill e ele vai conseguir virar em você. Quando você tem o diamante, você acaba meio que se tornando imune a isso de certa forma, porque caso erre, caso algo dê muito errado, você fica invulnerável e praticamente quando acabar a invulnerabilidade, as suas skills já estão voltando. Você já pode se planejar para dar um novo combate. E 2 combates de um matador é meio difícil disso aí, hein? No caso, eu tava pensando aqui, cara. O diamante é aquele tipo de cara que ele realmente salva a tua pele, porque, digamos assim, você tá numa luta,
O seu PV tá caindo, você deu bastante dano, mas infelizmente o seu combo não foi suficiente para conseguir matar o inimigo. Aí você tem aquele diamante e você utiliza ele lhe dá aquele escudo invencível e pode ser aqueles 2 segundos necessários para você reutilizar o invisível, fazendo com que você reinicie seu combo. É basicamente essa a linha de raciocínio, Léo? Basicamente essa. E conforme você também consegue upar a estrela dele, mais tempo de imunidade você terá. Mas também não só ele, né? Como o urso blindado, outro que proteja, porque mesmo que seja assassino, você tem uma sobrevivência sempre interessante, porque você não pode sempre apostar no all-in. Nem sempre o all-in vai ser interessante. Às vezes aquela, vou dizer, cadenciada no jogo seria bem interessante. Eu tô vendo aqui que realmente ele, quando vai aumentando o nível dele, escudo 2 segundos, 2,5, 2,8. Acho que quando você chega aqui nessa parte dos 3,1, 3,4 segundos, ele fica um patch um pouco quebrado. 3,4 segundos, para muitos é pouco tempo, mas para quem sabe jogar realmente, eu acho que é muito tempo. Sim, se você usar direitinho, é perfeito. E no caso aqui, o Panda seria aquele cara que iria entrar para meio que tanto auxiliar, tanto você, quanto maximizar essa skill do diamante, né? Já que ele pode tanto ter usado antes para você ativar o diamante, como também depois que você ativar, usar o burst de invisibilidade, e quando você for iniciar seu combo, você jogar o Panda, e ali sim você fazer aquele dano massivo e gostoso no seu oponente. Sim. O Panda até tem uma fraqueza, porque ele tem uma chance de errar o stun dele, mas de toda forma ele ainda vai dar uma lentidão no personagem, vai deixar ele meio difícil de se locomover, e é tudo que o malandro quer, facilidade para poder bater. Entendi. Essa aqui é a nossa build aqui do Léo, o Pyrodragon, o Panda e o Invencível, digamos assim, que você tem dano, você tem controle e você tem um escudo impenetrável. Você é como se tivesse, acho que é o escudo de Hércules que falam que é muito poderoso, nem sei mais de quem. Do Shiryu do dragão, que ninguém... É escudo de Tá me dando papo de Senseiya, né, mano? Pra quem não sabe, o Léo jogou muito Senseiya junto comigo. A gente era bastante rival, depois virou bastante amigo. Hoje foi com ele e foi graças a ele que esse vídeo aqui de Dançarino Sombrio, você que tá em dúvidas em relação ao Dançarino Sombrio, é uma boa classe, Léo? É uma boa classe, principalmente pro PVP. Eu não diria tanto por PvE, porque dá uma sofridinha ali, não dá pra descartar isso, mas pro PVP, pro X1 principalmente, é uma classe incrível. É o cara, no caso. É o cara. Muito bem. É isso aí, pessoal. Recapitulando aqui com o nosso amigo Léo, se você for querer fazer um malandro, ou dançarino das sombras, ou o matador, que em questão de atributos básicos, é sempre as mesmas coisas, é crítico, é agilidade, força, ataque físico, esquiva, né, Léo? Falta mais alguma coisa? Esquiva. Não, basicamente isso. Agilidade. Agilidade. Os pets, controle, dano e um sustain. Eu acho que você pode até usar no lugar do diamante ali, eu até conversei outro dia contigo, um urso blindado para lhe dar uma sustância. Sim, coelho, mas eu acho que desses 3 aí, o coelho é o que tá mais abaixo, né? Acho que o urso blindado e o diamante tá mais ali no patamar acima. E essa aqui, querendo ou não, a gente ainda segue um pouco do meta, né? Segue um pouco do meta. Infelizmente, o jogo sempre encaminha para um só lugar, né? Todo mundo vai ter que caminhar para o mesmo lugar. O que diferencia muitas vezes um player do outro é a experiência de jogo ou quando você realmente tem dedo, né? Que todo mundo sabe que tem muito fit-win que passa sufoco com o fit-play porque o fit-play sabe jogar. Mas é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também da participação do Léo aqui no nosso canal. Se vocês gostarem, eu vou trazer o Léo novamente. Da próxima vez, bora ter um papo mais descontraído de resenha, que foi mais focado realmente naquilo que vocês gostam, que é build. Quando a gente fala de build, o papo fica muito sério. E se o papo é sério, a gente tem que trazer cara que sabe o que tá falando. É isso aí, espero que vocês gostem. Se gostarem, curta o vídeo, compartilha, deixa aquele like maroto, que eu sei que vocês podem deixar aí pra gente. Fortalece o canal, tamo junto. E, Léo, alguma coisa pra dizer? Só isso, só agradece muito. Tamo junto.
Valeu, ficamos por aqui. Fui!